Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Mais um início aí da nossa escola bíblica aí na sua casa, né? E nós sempre, quando iniciamos a nossa aula, nós sempre falamos acerca do canal. Você pode clicar no nosso canal Comunidade Transformação Bíblica no YouTube. Faça a sua inscrição, toque, tem um sininho bem do lado do inscrito, você se inscreve lá. E toda semana nós vamos estar colocando um vídeo de aula nova, né? Um vídeo novo. E assim que nós postarmos a aula nova, você recebe uma notificação e assim você pode ser abençoado aí na sua casa. E você pode assistir quantas vezes você quiser. E pode também, de certa forma, compartilhar o máximo, né, de pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas com as aulas da escola bíblica na sua casa, tá certo? Vamos lá, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já falamos na semana passada. E se você perdeu a aula da semana passada, então eu te convido a clicar, né, pegar o vídeo que a gente postou aí, para você estar acompanhando as aulas. E hoje nós vamos continuar falando sobre pedras fundamentais. E o texto básico que nós temos utilizado nessas aulas, né, está no livro de Hebreus, no capítulo 6. Você já deve ter a sua Bíblia aberta e anotado, onde o apóstolo fala assim: pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então nós tiramos como base da nossa aula de pedras fundamentais Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 3, e também no capítulo 5 nós também pegamos alguns textos, né, na aula passada, no versículo 12 ao 16, 12 ao 14. E no 12 ao 14 ele está dizendo da seguinte forma, ele está dizendo assim: vocês já deveriam ser mestres, né? Então ele está falando que vocês são tardios, lentos, né? Então o apóstolo está chamando a atenção dos hebreus nesse sentido. E aí nós colocamos como base dessas aulas pedras fundamentais. Nós separamos 7 pedras que contém aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 2 e 3, que fala das 7 pedras. Então vamos lá. Então, só para a gente poder entender um pouquinho, eu coloquei aqui de forma aleatória, né, 7 pedras. Então você vai contar número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7. São as pedras fundamentais da nossa vida. E elas são muito importantes quando elas são colocadas alinhadas. Porque se elas não forem colocadas alinhadas, não tem como construir a nossa vida. Então, eu coloquei aqui de propósito essas pedras aleatórias, né? Cada uma de um tamanho, e cada uma delas tem um simbolismo. A principal é essa aqui. Foi a primeira aula que nós falamos, né, do senhorio de Jesus. Então, eu tenho dito que essa pedra, né, vou até colocar ela aqui embaixo. Vamos lá, só para você poder entender o que nós estamos querendo dizer. Eu vou colocar a terceira pedra aqui em cima. Vai. E aí eu vou colocar essa primeira pedra, eu apago ela daqui, né, a número 1, e vou colocar ela aqui embaixo. Opa, acho que a pedra está pesada. Então, nossa pedra é a número 1. Que pedra é essa? De acordo com o texto de Hebreus, senhorio de Cristo. Então, toda a sua vida você precisa construir em cima da base sólida, em cima dos apóstolos, que é o senhorio de Jesus. Foi a matéria da aula da semana passada. Agora, em cima desse senhorio de Jesus, é que você vai colocar as outras. Todas elas são importantes, mas elas precisam estar firmadas nesta aqui. Então essa última pedra, ou essa pedra
que eu chamo de fundamental, ela vai dar toda a base para você construir a tua vida. Então, às vezes nós temos dentro de nós muitas verdades, né? Então nós temos, vou citar aqui algumas verdades que nós sabemos, né? Na primeira aula nós falamos sobre isso. Por exemplo, Cristo cura, né? Isso é uma verdade, todo mundo sabe que Cristo cura, mas não pode ser uma verdade fundamental para você basear a sua vida. Por que não pode ser uma base fundamental? Jesus cura. Por quê? Muitas pessoas que creem em Jesus e elas morreram sem receber a cura, mas elas são salvas, né? Então, se você baseia a sua vida em Jesus cura, o dia que Ele não curar, então você não consegue continuar a sua vida. Então Jesus cura é uma verdade, mas ela não pode ser colocada como fundamento. O fundamento tem que ser Senhor, senhorio, Salvador. Ele sempre fala, né, sobre receber Jesus como Senhor e Salvador, mas nós entendemos que todo mundo precisa de um Salvador. Agora, Salvador, embora seja uma verdade, mas ela não pode ser colocada no fundamento, porque o certo é Senhor, porque se Ele é Senhor, automaticamente você é salvo. Agora, Salvador, muitas pessoas querem um Salvador para sair do problema, né? Entrou numa confusão, então ele quer Jesus como Salvador, né? Olha, o sujeito está lá no náufrago, ele está lá no meio do mar, o que ele precisa? De um Salvador. Então alguém aparece e o salva, né? Puxa, que bom, eu precisava de um Salvador. Mas se salvou daquela situação. E quando surgir outra situação, você vai precisar de um outro Salvador. Agora, quando nós temos senhorio de Jesus, então automaticamente Ele te salva. Agora, não necessariamente algumas dificuldades que você possa passar, né? Para de repente Ele não te salva daquela situação, não te tira daquela situação, mas Ele continua sendo o Senhor, você continua sendo salvo em Jesus, ok? Então essa primeira pedra, né, é a base da nossa vida, e essas outras nós vamos colocar elas cada uma no seu lugar. Então ela bem alinhada, ela vira um muro fortíssimo. E a palavra que nós vamos trazer hoje, a pedra que nós vamos trazer hoje, é a segunda pedra, que é essa aqui. A segunda pedra, se você quiser anotar no seu caderno, você que está anotando, a primeira pedra é o senhorio de Jesus. Falamos na aula passada. Primeira pedra, senhorio de Jesus. Há 2 semanas atrás, né? Perdão, 2 semanas atrás nós falamos sobre o senhorio de Jesus, que é a pedra, primeira pedra, a pedra principal. Depois nós temos a segunda, né, que é essa que nós vamos falar hoje. A segunda chama-se arrependimento de obras mortas, que está aqui no texto de Hebreus capítulo 6. Arrependimento de obras mortas. Agora, eu acredito que eu já posso apagar aqui, isso aqui foi só para te ilustrar um pouquinho sobre essa importante pedra fundamental que é Jesus, tá? Então nós vamos falar hoje da segunda pedra, que é, vou colocar aqui, segunda, arrependimento, se você quiser anotar no seu caderno, eu vou abreviar, arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. O que vem a ser arrependimento de obras mortas? Para a gente entender o que o apóstolo está falando sobre arrependimento de obras mortas, nós vamos dividir essa frase. Então nós vamos pegar primeiro arrependimento, 1. Obras mortas, 2. Então nós vamos analisar as duas palavras que consistem em uma: arrependimento de obras mortas. Então a primeira que nós vamos trabalhar é arrependimento. Arrependimento vem de uma palavra chamada metanoia. Você já deve ter ouvido isso, né?
Metanoia, dá para pegar bem aí? Metanoia. Metanoia significa mudar de ideia, mudar de direção, voltar atrás. Então, metanoia é mudar de ideia, mudar de direção e voltar atrás. Metanoia não tem nada a ver com derramar de lágrimas, tá? Pode até haver o derramamento de lágrimas diante de um arrependimento, mas nem toda lágrima é proveniente de arrependimento. Nós vamos falar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas, então, metanoia tem a ver com mudança de mente. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós vamos mudar de direção. Então, nós estamos indo em uma direção, então nós nos arrependemos e nós voltamos, né? É uma mudança radical. Agora, para a gente poder entender bem isso, Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Lucas 15, vou colocar aqui bem pequenininho. Lucas 15. Você vai ver do versículo só um instantinho, 11 a 32. O que diz em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32? Vai estar falando da parábola do filho pródigo, tá? Eu acredito que você já tenha lido sobre isso, já deve ter ouvido várias mensagens sobre o filho pródigo. Então a gente entende que o filho pródigo, então, na história, ele sai da casa do seu pai e ele fala: pai, dá os meus bens que eu vou sair. E ele então reparte, o pai reparte os bens, dá os bens para ele, e ele vai para uma terra distante e gasta tudo de forma desordenada. Até que ele chega num lugar que ele começa a passar necessidade. E aí ele vai trabalhar cuidando de porcos, né? E quando ele está cuidando dos porcos, ele pensa: puxa vida, na casa de meu pai, alguns textos dizem jornaleiro, que quer dizer trabalhador. Na casa de meu pai, até os trabalhadores têm comida em fartura, e eu aqui perecendo de fome. E o texto diz que ele olhava e via a comida dos porcos e desejava comer. E o texto diz assim: mas ninguém lhe dava nada. Então ele disse assim: voltarei para a casa de meu pai, pedirei perdão, direi para ele: pai, pequei contra ti e contra os céus, me receba de volta, pelo menos como um dos seus empregados. Então, quando ele, no versículo 18, ele levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi-lhe: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Então, quando ele faz isso, observa que isso é um arrependimento. Então, uma mudança radical. E quando ele chega na casa do pai, há uma grande festa, né? Aí agora a gente para um pouquinho e pensa: por que uma grande festa? E o pai dizendo: o meu filho que havia se perdido voltou. Então o que nós entendemos? Que toda vez que nós nos arrependemos, nós provocamos festa, né? Quando um pecador se arrepende, provoca festa no céu, porque ele voltou, né? Ele mudou de direção, estava indo em uma direção e voltou, mudou de ideia. Então, isso é metanoia. Agora, outra coisa para a gente poder também pensar, que existe uma outra palavra bem parecida, e ela é bem complicadinha de escrever. Deixa eu escrever aqui. Eu escrevo e depois eu soleto para vocês, tá bom? Melém, tá? Meu Deus, até parece alguma coisa de comer, né? Deixa eu ver se a pronúncia está certa. Isso. Metalein. Isso. Metalém. Não, está escrito errado. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui que é melhor. Aí eu falo para vocês o significado dessa palavra. Vamos lá.
Significa remorso, angústia ou emoção. Então, o que nós entendemos o contrário de arrependimento, já que nós estamos trabalhando na palavra arrependimento? Metanoia é mudança de mente, mudança de direção. E esse outro metanoia aí, essa coisa esquisita, é remorso. Então, às vezes, a pessoa teve um remorso, ela não teve um arrependimento. Qual é a diferença? O remorso, ele é produzido pela alma. O remorso se dá quando a pessoa, por exemplo, ela foi pega em flagrante, né? Fez alguma coisa e foi descoberto. Aí o sujeito chora, né? E aquela coisa toda, aí a pessoa fala: puxa vida, ele chorou, ele se arrependeu. Não, ele sentiu remorso, porque ele foi pego, ele foi descoberto. Mas se ele não fosse descoberto, ele não choraria. Então foi produzido pela perca, pela humilhação. Agora todo mundo sabe. Então não foi um arrependimento. Então eles se parecem muito, os dois, o arrependimento e o remorso. Às vezes eles são confundidos. O arrependimento, ele é provocado em nós pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo provoca em nós o arrependimento, nós somos convencidos pelo Espírito Santo, e aí nós voltamos, né? Nos arrependemos, mudamos. Agora o remorso não. O remorso, ele se parece. Tem até as lágrimas, né? Os dois têm lágrimas. O arrependimento tem lágrimas e o remorso também tem lágrimas. O problema é que o arrependimento, ele vai nos trazer de volta para onde nós devemos ir. O remorso não. O remorso, ele fica pensando: puxa vida, eu devia ter feito melhor. Se eu tivesse feito melhor, ninguém teria descoberto. Então o choro. Então parece como remorso, parece como arrependimento, mas não é. Ok? Então, isso é o arrependimento. Agora, outra coisa importante é que vai aparecer nesse arrependimento a questão do pecado. Deixa eu anotar aqui. Isso aqui eu acho que eu já posso apagar, né? Se eu ver se eu apago aí. Se não anotou, ou daí coloca aí embaixo. Vamos lá. Pecado veio da palavra olha que palavra terrível. Amartia. Amartia. Né? Amartia. Então, quando nós falamos amartiologia, é o ensino sobre o pecado. Então, o que é amartia? Muitas pessoas dizem, eu acho que você já deve ter ouvido isso, que pecado é errar o alvo, né? E durante muito tempo, deixa eu só pegar durante muito tempo se usou essa palavra, né? Que pecado é errar o alvo. Aqui, quantos de vocês já ouviram isso? Que pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo, né? Mas não é bem errar o alvo. É muito mais profundo. O pecado, na verdade, já que está falando sobre arrependimento, o pecado, na verdade, é os instintos desordenados. Instintos desordenados. Então, como é que o pecado ocorre? Por que nós precisamos de arrependimento? Por que a pedra do arrependimento, né? Eu mudei, coloquei arrependimento de obras mortas. Por que é importante na nossa vida? Porque os instintos desordenados nos fazem pecar. Então, quais são esses instintos, né? Eu vou falar para você anota aí, porque a minha lousa é pequena. Primeiro instinto é aquisição. Nós já falamos sobre isso em uma das aulas presenciais aqui antes da pandemia, mas como você provavelmente não pegou, então eu vou repetir para vocês. Então vamos lá. Primeiro instinto, aquisição. Segundo instinto, alimentação. Terceiro instinto, reprodução.
Quarto instinto, autoproteção. Eu vou devagar porque a gente está escrevendo, né? Pode ficar tranquilo, depois eu repito as 6. Depois tem comunhão, domínio próprio. Então são 6, ó. Aquisição, alimentação, reprodução, autoproteção, comunhão e domínio próprio. Tá? Agora vamos trabalhar um pouquinho nisso, já que estamos falando de obras mortas. O que isso tem a ver? Tudo. Vamos pegar a aquisição, só para a gente poder entender essa questão de pecado. Pecado não é errar o alvo, é muito mais além, é isso mesmo. É muito mais além. Então vamos lá. Aquisição. O que é aquisição? Aquisição é aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para poder adquirir coisas. Então, é natural que Deus quer que a gente tenha esse senso, né? Esse instinto de adquirir coisa, né? Mas, quando ele é desordenado, o que acontece? Nós vamos entrar no materialismo, no egoísmo, gasto descontrolado, né? Nós vamos entrar em dívidas desnecessárias, juntar sem propósito e servir a mamão, Deus da riqueza. Olha só. Então, Deus deu para nós esse instinto de aquisição. Agora, se a gente vai coordenado, a gente não peca. Agora, quando a gente é desordenado, então a gente se mete em uma série de coisas. Aí nós nos tornamos, aí nós perdemos esse domínio. Aí já pecamos. O segundo, eu vou falar de forma assim, bem superficial, porque não é o assunto de hoje. Eu só estou querendo colocar dessa forma para a gente poder entender a questão da armatia, né? Que é o pecado que não é errar o alvo, é o instinto desordenado. Vamos lá. O segundo é a alimentação. É um instinto natural de se alimentar. Todo mundo precisa se alimentar, certo? Agora, quando ele está desordenado, então nós entramos na onde? Na glutonaria, na bebedice, fazemos do nosso Deus o estômago, né? E aí pecamos. Por quê? A alimentação é uma coisa boa, né? Mas ele desordenado, ele vai então para a gula, né? Bebedice, já errou, né? Já pecou. Aí nós vamos para o outro. O outro é a reprodução. A reprodução é um instinto. Deus colocou no ser humano a reprodução. Então, homem e mulher, reprodução. Quando é bem ajustado, o que acontece? No natural, ele vai ter a sua família, ele vai ter a tua esposa, né? Ou no caso da mulher, vai ter o teu marido, eles vão reproduzir, então, entre eles. Então, isso diante de Deus, isso é bênção. Deus fez isso exatamente para que o homem possa usufruir, para que o homem possa reproduzir. Agora, quando isso está desordenado, olha só, porque não é pecado o relacionamento sexual entre marido e mulher, não é. É uma coisa que Deus colocou, que é uma coisa linda. Isso glorifica a Deus, porque Deus colocou isso, certo? Mas quando está desordenado, aí entra o quê? Aí perde o domínio, aí vem infidelidade, sexo fora do casamento, divórcio, adultério, perda de confiança, promiscuidade e aí vai. Então, por isso que a Bíblia diz assim: cada homem, aí eu falo para o homem e para a mulher, cada homem beba da sua própria cisterna, ou seja, cada homem usufrua da tua esposa, cada esposa usufrua do teu marido. Isso é natural. Agora, quando isso é afetado, e aí é o que nós temos hoje, né? Várias famílias sendo destruídas com muitos problemas, tá? E depois nós entramos no quarto, que é a autoproteção. A autoproteção, na verdade, Deus colocou isso no ser humano como um instinto de defesa. Você pode perceber que se você cair, você está mandando, você tropeça. Primeira coisa que você faz é o quê? Pô a mão.
É natural. Proteção. Se alguém joga alguma coisa em cima de você, é muito interessante isso. Se alguém pega uma coisa e lança em cima de você, a primeira coisa que você faz é isso. A mão. Instinto de proteção. Então, onde que eu peco? Quando eu uso o instinto de proteção para agredir. Então, quando eu vou agredir uma pessoa, eu não estou agredindo por proteção, estou agredindo porque é ira, porque é briga, violência e uma série de coisas. Tá? E aí, existem, né? Não você que está me assistindo aqui, mas tem muitas pessoas que gostam de assistir luta livre, pugilismo, né? Eles acham interessante, eles ficam do outro lado torcendo, né? Cristãos do outro lado torcendo para o cara derrubar o outro, né? Eu falo, peraí. Aí eu digo assim, mas é um trabalho, está na Bíblia esse trabalho? Pugilismo, né? É um esporte, há controvérsia, tá? Então esse instinto aí foi, está complicado. Então, a autoproteção é para se proteger, certo? E qual foi o outro que eu falei? Acho que é esse, né? Tá bom. 6. 5. É o 5. Agora vem o 5. O 5 é comunhão. Comunhão, Hebreus 12:14 diz assim: seguir a paz com todos. Né? Então, o que Deus quer que nós sejamos? Um portador da paz. Alguém que transmita a paz. Alguém que seja, onde houver intriga, você chega lá, você tem uma palavra temperada. Agora, quando se perde isso, aí entra ira, ódio, maledicência, danificar a imagem do outro. Sabe o que é danificar a imagem do outro? É dizer as coisas ruins do outro. Então a gente está danificando a imagem do outro. Então a gente pega e começa a fulano, danificar a imagem do outro. Então, quando nós fazemos isso, nós perdemos essa comunhão. Então, nós não temos mais a paz com todos, né? Por isso que é importante entender que precisamos disso. Quando esse instinto, porque Deus quer que os homens ajam de forma pacífica, né? Agora, quando perde isso, é um pecado. Por quê? Porque vai entrar fofoca, né? Vai entrar todas aquelas obras da carne de Gálatas capítulo 5, vai entrar tudo isso. A pessoa então perdeu o domínio, então ela pecou. Então olha só, que o pecado ele vai muito mais além de errar o alvo. Na verdade, é os instintos desordenados que nos fazem pecar. Porque a maioria desses instintos, todos eles que Deus colocou no ser humano, é bom, mas é desordenado. E o último é o domínio próprio. O domínio próprio ele está baseado na confiança. Mas esse domínio próprio, que é o último dessa série que eu coloquei para vocês, percebe que quando você perdeu os primeiros, quando você pecou, tropeçou nos primeiros, esse último aí já foi. Ele está aí só de... Sabe aquela estrela que... Nem está mais. Porque ele se coloca aqui no último, né, o domínio próprio. Mas lá no início, quando ele deu problema com a família, já perdeu. Quando ele comeu demais, já perdeu. Olha só. O domínio próprio é o quê? É dominar os seus instintos. Então, os instintos que estão no ser humano são bons. Deus colocou isso nos homens, no ser humano, bom. Mas o desvio, o desordenar dele, então você perde o domínio. Então você perdeu o domínio, aí entra essa palavra aqui, armatia, que é o pecado. Então o pecado é muito mais do que errar o alvo. O pecado é esses instintos desordenados. E quando eles estão desordenados, precisa-se buscar o Senhor e buscar no Senhor o arrependimento, não o remorso. Porque esses instintos, quando eles são afetados, a primeira coisa que o ser humano coloca é as emoções. Então ele vai ter um remorso. Sabe aquela coisa? Acho que nunca aconteceu com vocês assim, de você ir num lugar e a comida está tão gostosa. Não, com você não deve ter acontecido isso. E a comida está tão gostosa e você come, né? Você fala, gente, eu já estou cheio, mas eu vou mais um pouquinho. Aí você come mais um pouquinho. Aí
Assim, gente, mas esse tempero, meu Deus, né? Não, está muito gostoso, você vai mais um pouquinho. Depois que termina, você fala, ai, eu não devia ter comido. Ah, se eu soubesse. Não, você sabia. Instinto desordenado, perdeu o domínio. Porque aí quando a pessoa passa a servir, você não é capaz de dizer assim, basta, tá bom, obrigado. Não, você fala, gente, né? E a gente vai. Ok? Então, só para a gente poder entender aí, uma breve rapidinho sobre esses instintos. Se você perdeu, eu vou falar isso rapidinho de novo. Alimentação, autoproteção, reprodução, aquisição, comunhão e domínio próprio. Certo? Aí aqui a gente vai prosseguir aqui no... Então, com essa palavra rápida, você já entendeu a armadilha que é pecado. E agora você sabe que o pecado, na verdade, é o instinto desordenado. Instinto desordenado. E como é que a gente faz para não ter esse instinto desordenado? Buscar o Senhor e viver segundo a sua palavra, tá? E se pecar, né, busca no Senhor graça para que o Senhor opere no seu coração, opere no meu coração o arrependimento. Então, que Ele promove no meu coração o arrependimento, eu dou uma volta de 90 graus, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, você já entendeu o que é arrependimento. Agora, obras mortas. Esse arrependimento a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, quando a gente falar sobre batismo no arrependimento. Vamos lá. Obras mortas. Vem da palavra necros. Vem da palavra. Se o seu cara deve estar falando, né? O pessoal que assiste desenho já deve saber o que eu estou falando, né? Os necromon. Vai pensando que a gente não sabe o que é. Ergon. Peraí. Aqui é um R. Por que eles colocam a palavra tão complicada, né? Ergon e necros. Vamos lá. Necros. Ergon e necros. Daí vem a palavra necrotério, né? Você fala, vou lá no necrotério, o que você vai ver lá? Gente morta o tempo todo. Então vamos lá. Esse aqui é trabalho feito, ou obras, né? Vou colocar trabalho. Trabalhos. E o outro é, onde está? Corpo morto. Vou colocar morto. Então a palavra vem, obras mortas vem de duas palavras, ergo e necros. Ou trabalhos e morto. Ou seja, algo que não tem vida. Então vamos lá, o que é obras mortas, né? Então existe obras mortas e obras da fé. Obras mortas é mais ou menos assim, a lei, né? Os judeus utilizavam a lei para justificar. Então eles achavam que eles podiam seguir toda a lei, e por causa da lei eles estavam justificados. Então olha só que interessante, Josué capítulo 5, do versículo 39, perdão, João 5, 39 a 40, Jesus diz assim: examinai as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não querem vir a mim para ter vida. Então o que acontece? A lei, então a pessoa seguia a lei e achava que só seguindo a lei ele já era salvo, né? É o que muitas pessoas fazem hoje. Então a gente faz bastante obra social e diz assim, eu sou salvo porque eu estou fazendo obra. Não. Outra coisa aqui para a gente poder pensar um pouquinho é que o povo estava amarrado pelas próprias obras, tentando de alguma forma agradar a Deus.
Então eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela graça. Vós sois salvo pela graça, não por mérito humano. Então não tem nada que você possa fazer, ou que eu possa fazer, para justificar a nossa salvação. Agora que coisa interessante, para a gente analisar um pouquinho. Obras mortas é quando nós fazemos algo para Deus e esperamos recompensa. Então, quando nós fazemos uma obra para Deus, esperando recompensa, aquilo é obra morta. Outro exemplo de obra morta: fazer uma coisa boa. Puxa, uma coisa boa. É uma coisa boa, mas que Deus não mandou você fazer. Ele mandou você fazer outra. Deus diz assim: faça isso. Você fala: não, eu vou fazer aquilo outro que é melhor. Não foi você fazer isso. Então, obras mortas é fazer as coisas e esperar recompensa, né? Então nós fazemos porque somos salvos. Por que nós fazemos obras? Porque somos salvos. Nós não fazemos obras para ser salvos, tá? Então existe a obra de fé e a obra morta. A obra de fé é quando você faz segundo o Senhor, então é fé. E é dessa forma que nós agradamos a Deus. Então muitas pessoas elas estão oferecendo ao Senhor obras mortas, que não tem nenhum valor. Obras mortas não tem vida. Então é como se você fizesse algo mais ou menos assim. Você faz esperando retorno. Se você faz as coisas para Deus, esperando um retorno, colocando Deus como seu devedor, isso é obra morta. Agora, quando você faz porque você ama a Deus, você faz porque Ele é merecedor, então isso é obra de fé. Então é só o contrário. Então as pessoas perguntam assim: onde está a sua fé? Então eu mostro a minha fé com as minhas obras, né? Então, olha, eu faço por causa do Senhor, eu não faço esperando algo do Senhor. Então, quantas pessoas estão oferecendo ao Senhor obras mortas? E naquele grande dia, né? Segundo Corinto, fala que os materiais que a gente constrói na nossa vida, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Muitas vezes a nossa obra é obra de palha, tem um volume grande, mas nenhuma consistência. Então isso é obras mortas. Então o apóstolo está falando aqui que os fundamentos, né? Ele fala senhorio de Jesus e falar sobre obras mortas. Mas o contrário de obras mortas é obra de fé, obras que glorificam ao Senhor. Então essa segunda pedra, que nós já vamos terminar já, nós então começamos a construir. Agora você já entendeu que você precisa colocar essa pedra. Eu vou colocar ela até maior, né? Ela vai consumir toda a lousa, ela até aqui a pedra. Então essa pedra aqui, essa é o número 1, senhorio de Jesus. Aí agora você pode colocar aqui em cima, né, obras de fé. Vou colocar ela aqui a tortinha, porque a outra vai vir e vai encaixar. Porque as pedras elas não são certinhas, né? Elas são pontudinhas assim. Vamos fazer essa pontudinha assim, que aí a outra encaixa aqui. Então você está começando a fazer a sua construção. Paulo está falando que isso é construção. Então ele disse: então, coloca o fundamento. Eu vou colocar de uma outra cor. Então essa primeira pedra que a gente já falou é o senhorio de Jesus. Então se você colocou o senhorio de Jesus aqui embaixo, está tranquilo. Aí você colocou agora a segunda pedra, que é arrependimento de obras mortas. Logicamente você vai atribuir a obras de fé. Então, arrependimento de obras mortas. Então eu vou me arrepender de obras mortas, e agora o contrário das obras mortas é a obra de fé. Então você vai colocar aqui essa segunda pedrinha. E aí logo mais, não hoje, a gente vai falar sobre a outra pedra, que é a fé em Deus. Então a fé em Deus, a gente vai colocar ela aqui, ó.
Ela é um pouquinho maiorzinha. Tá? Aí vem aqui. Ó, parece um sapato, né? Quase que eu desenho uma bota. Vamos lá. Bota que vai ficar legalzinho no nosso mundo. Parece uma bota, né? Eu vou fazer assim para não ficar parecendo uma bota. Assim. Pronto. Depois você encaixar o outro aqui. Então, essa outra pedra é a fé em Deus, que a gente vai falar na próxima aula. E a outra pedra vai ser uma das pedras fantásticas, né? Que é batismo, os tipos de batismo. Então, ela vai vir aqui. Vou pintar de outra cor. Não sei se até semana que vem vai estar aqui esse desenho, mas qualquer coisa eu peço os universitários desenharem agora aqui, eu vou ficar. Vocês estão achando do muro? Obrigado pelo incentivo. Então, olha só. Aqui está pela nossa construção. E assim tem que ser na nossa vida. Então, a gente coloca essa aqui. Se você não colocou essa aqui, as outras, elas podem até ser importantes, mas elas não têm onde ficar. É isso que acontece com a maioria dos cristãos. Eles têm obras. Eles têm obras de fé. Não tem como negar que eles não têm obras de fé. Tem obras de fé. Eles passaram por alguns dos batismos, pelo menos uns 2 desses aqui que a gente vai falar depois, podem ter passado. Se eles têm fé em Deus, têm fé em Deus. Mas está baseado em quê? Em Jesus Salvador. Pastor, mas Jesus Salvador não é bom? Sim, mas a base é Senhor. Por que se Ele não salvar? Você está numa situação bem complicada. Ah, Senhor, me salva. Aí ele diz, não vou te salvar. Pronto, já caiu tudo. Agora, se Ele é Senhor, não. Aí você canta com propriedade, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, também continua sendo Deus. Por causa do fundamento. Agora, se eu coloco aqui embaixo, Jesus cura, um dia não cura, cai tudo. Se eu colocar aqui, Jesus proverá, o provedor, Jesus é provedor? Sim, Jesus é provedor. Mas um dia, Ele para tratar com a sua vida, Ele não provê. E aí, caiu. Agora, se você tem Ele como Senhor, se Ele não prover, você fala, não proveu, tem problema. O que eu tenho lá na Nova Jerusalém é superior. Vamos embora, glória a Deus. Agora, se não tem. Então, o problema todo dessas construções é o senhorio. Você recebeu Jesus? Sim. Levantou a mão? Sim. Como o quê? Como meu Salvador. Até parece bonito, né? Jesus, meu Salvador. Mas Salvador de quê? Agora, Senhor não. Senhor, Ele não é Senhor absoluto. Vem da palavra curios. Senhor, Ele é dono absoluto. Por isso a importância que ninguém pode colocar um outro fundamento além do que já foi posto. Jesus Cristo, o Senhor. Pedro faz uma revelação disso, né? Jesus pergunta assim: discípulos amados, quem os homens dizem que sou? Aí eles começaram a dar o nome das pedras. Ah, diz que é Moisés, diz que não sei o que lá. Aí Jesus escutou todos e disse: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro foi fundo aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala:
Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, ou Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Também digo que você é servo, um pedaço de pedra, e sobre essa pedra eu firmarei a minha igreja. Essa pedra, que pedra? Pedro não, pedra é a revelação, e Jesus Cristo é o Senhor. Então esta revelação é que vai fazer diferença na sua vida. Jesus, Senhor, puro, absoluto. Então, se Ele é Senhor, tudo isso pode pôr em cima dele, suporta, porque esse é o fundamento. E o apóstolo fala assim que o que a gente vai construir em cima é de nossa responsabilidade. O que nós vamos construir. Então, ele diz assim: já estou dando para vocês a base, Jesus Cristo, o Senhor. Agora, o que vocês vão construir em cima é a sua responsabilidade. Agora, escolhe os materiais, né? Falamos isso numa das aulas. Você pode escolher prata, pedra, prata, ouro, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Escolhe. Aí tem gente que pega madeira, palha e feno, tudo na superfície. Acha tropeçando na rua. Até brinquei aqui na aula, não vou falar agora o nome da loja, né? Mas tem gente que quer construir a vida com uma placa de guarda-roupa, né? Daquele lá, né? Que quebrou na rua, e alguém coloca: vou fazer a minha casa. E faz uma casa. Uma porta de madeira de um guarda-roupa. Primeira chuva ele. É mais ou menos assim. O que você vai pôr? Não vou colocar ouro, rapaz, não, você vai ter que gastar. Vai ter que. Porque está na profundidade. E aí na profundidade, então você vai construir em cima. E agora o apóstolo fala sobre isso aqui. Ele diz assim: vocês já deveriam ser mestres. Do tempo decorrido, mas vocês são lentos. Eu tenho que voltar a falar para vocês do firme fundamento, do Senhor Jesus, da fé em Deus, do ensino sobre o batismo. Isso faremos se Deus permitir. Então, queridos, essas aqui são as pedras fundamentais da nossa vida. Tá certo? Nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, não perca, porque a próxima aula vai ser. Nós vamos falar sobre tipos de batismo, tá bom? Eu dei só um apanhado na última aula, mas agora a gente vai aprofundar em cada um deles. Eu dei todos eles, o nome de cada um deles, né? Mas agora a gente vai especificar talvez em cada aula nós falamos de 2, né? Para ficar bem claro para você. Mas se você pegou até aqui, já está um bom caminho andado, né? Você já entendeu que o senhorio e as outras pedras que eu estou em cima. Esse aqui, irmão, é firme. Aqui você pode colocar tudo aqui em cima que aguenta. Agora, se não tiver isso, você pode ter uma construção maravilhosa aqui, com obras de fé, com batismo, mas se não tiver onde se firmar, não vai funcionar. Ok? Então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje e falamos aí sobre uma segunda pedra, que é arrependimento de obras mortas. E na próxima aula a gente vai falar sobre ensino sobre batismos, tá? Então a gente vai definir um a um e vamos gastar pelo menos umas 2 aulas, né? Cada aula nós vamos falar sobre 2 tipos de batismo, tá certo? Então nós vamos encerrar. Que Deus abençoe grandemente a tua vida aí. E se você foi abençoado com essa aula aí na sua casa, compartilhe com outras pessoas, né? Toda semana a gente tem colocado um vídeo novo, você pode se inscrever, toca no sininho. Toda vez que sair um vídeo novo, você já recebe uma notificação, vai lá, assiste a aula, deixa um comentário embaixo, na medida do possível, a equipe vai responder da melhor forma, e assim você vai ser grandemente abençoado, e você pode abençoar outras pessoas, tá certo? Que Deus abençoe, até a próxima semana, se Deus quiser. Amém?